O julgamento da névoa. Helena vivia reclusa em sua fazenda no interior, há pelo menos 5 anos sem pôr os pés na cidade. Não era falta de vontade. Algo em seu passado a impediu de cultivar uma vida social. Após a morte dos pais, ela herdara uma propriedade simples, onde o cultivo de verduras e frutas supria quase todas as suas necessidades. Bastava, por exemplo, a falta de carne, que era resolvida com a ajuda de Dorian, um vizinho que, morando a alguns quilômetros de distância, costumava comprar e entregar o que ela precisasse. Numa manhã tranquila, enquanto cuidava de sua horta, Helena notou uma fumaça espessa, surgindo de uma floresta a alguns quilômetros de sua propriedade. Foi quando Dorian apareceu correndo e ofegante. Ei, Helena, você viu essa fumaça? Perguntou ele com voz carregada de preocupação. Que houve, Dorian? Respondeu ela, intrigada. Não sei ao certo. Parece um incêndio. Estou indo até a cidade buscar alguém que possa verificar. Não consegui ver as chamas, mas se essa fumaça se aproximar de você, aconselho que se afaste. Não sei se pode ser venenosa. Tudo bem. Se precisar de mim, sabe onde me encontrar, replicou Helena. Dorian subiu em seu carro e partiu em direção à cidade. Enquanto isso, Helena ficou observando a fumaça. Ela se assemelhava a uma neblina que descia com o alvorecer, mas, à medida que se aproximava, era possível distinguir alguns contornos. Logo, contudo, tudo se perdia em um branco impenetrável. Curiosamente, na área inicial da fumaça, onde ainda se viam algumas árvores, elas permaneciam imóveis, como se o vento não pudesse penetrar em uma barreira invisível. Ao redor, o vento fazia as demais árvores balançarem freneticamente, acentuando o mistério daquele fenômeno. Intrigada, mas sem se deixar abater, ela seguiu cuidando dos animais da fazenda. Após algumas horas de trabalho, quando já tivera atendido às necessidades dos bichos, sentou-se em uma cadeira na varanda para descansar. Seus olhos voltaram à névoa imóvel, que parecia ter parado no tempo, quando, de repente, ela notou um de seus cachorros a uma distância equivalente à metade do caminho entre ela e a névoa. Spike, o que você está fazendo aí, garoto? Chamou, levantando-se e preparando-se para assobiar. Ela assobiou e gritou seu nome. Em resposta, um latido ecoou por trás, vindo do canil onde ela acabara de distribuir a ração para os cães e gatos. O latido era de Spike, que soava do canil, mas ele estava à sua frente. Quando voltou a olhar para frente, viu o cachorro avançando lentamente em direção à névoa. Assustada, ela começou a correr atrás dele. Apesar de não correr, o animal se movia devagar, mas de forma determinada em direção à névoa. Ela gritou seu nome novamente, e ao ouvir outro latido vindo de trás, parou para olhar. A confusão aumentava. De um lado, os latidos insistentes. Do outro, o cão que continuava sua marcha rumo à névoa. O que está acontecendo? Exclamou enquanto corria. Ela persistiu em gritar e correr, ignorando alguns latidos que surgiam por detrás. Quando se aproximou, o cão encontrava-se a poucos metros da névoa, já começando a penetrá-la. Nesse instante, um latido desesperado soou por trás dela. Incapaz de ignorá-lo, ela olhou para trás e viu Spike, agitado e temeroso. A dúvida a consumia. Se Spike estava ali, quem seria o cachorro que ela perseguia? Ao voltar o olhar para frente, deparou-se com uma densa camada de névoa a apenas 1 metro de distância, que se erguia como uma barreira intransponível. O cachorro havia desaparecido. Se ele estivesse presente, certamente já teria sido engolido pela névoa. Tentando fugir, ela se virou para correr, mas, de maneira surpreendente, a névoa avançou rapidamente e a envolveu. A partir daquele instante, todos os sons se calaram, dando lugar a um silêncio absoluto, e ela se viu imersa naquela névoa. Ela caminhava devagar, cada passo medido com cautela, pois não fazia ideia do que havia sob seus pés. Tudo ao seu redor era um branco infinito, uma névoa densa que apagava qualquer referência visual. Instintivamente, cobriu o nariz e a boca com a camisa, temendo que o ar estivesse contaminado. No entanto, conforme avançava, percebeu que a névoa não tinha odor e que sua respiração permanecia normal. Ainda assim, manteve o tecido no rosto, como se isso pudesse protegê-la de algo que ainda não compreendia. Após algum tempo caminhando,
A névoa começou a se dissipar aos poucos, mas não desaparecer por completo. O suficiente, porém, para que ela começasse a distinguir o ambiente ao seu redor. Não reconhecia o lugar onde estava. Já não via sua fazenda, tampouco qualquer sinal familiar. Em seu lugar, estendia-se uma floresta desconhecida, repleta de árvores altas e retorcidas. O solo era coberto por uma fina camada de folhas secas e musgo ralo, permitindo que ela caminhasse sem grandes obstáculos. Mesmo assim, a sensação de inquietação crescia dentro dela. Algo estava errado. Helena avançava pela floresta, imersa em uma neblina leve, mas que, aos poucos, parecia ganhar intenções próprias. Cada passo era marcado por uma inquietante sensação de que o chão sob seus pés ocultava segredos sombrios. O silêncio, que inicialmente parecia calmo, foi lentamente substituído por sons estranhos. Um sussurro de folhas, estalos de galhos e, por vezes, um murmúrio distante que parecia chamar seu nome. De repente, entre as árvores, surgiam vultos, silhuetas indistintas que à primeira vista pareciam pessoas, mas cujas formas eram distorcidas e perturbadoras. Helena parou, o coração acelerado, e chamou com voz trêmula: "Quem está aí? Mostre-se." A resposta foi um riso baixo e cruel, que se espalhou pelo ambiente. As figuras se dissolveram lentamente, desaparecendo por entre as árvores, como se nunca estivessem estado ali. O riso, ao mesmo tempo macabro e desdenhoso, reverberava na mente dela, fazendo-a se sentir que era alvo de uma brincadeira sinistra. Enquanto continuava sua caminhada, o murmúrio se transformava em um coro de vozes zombeteiras, cada uma delas mais aguda e sarcástica que a anterior. "Você é tão frágil, Helena, tão perdida." As palavras pairavam no ar, causando arrepios que percorriam sua espinha. Ela tentava manter a calma, mas a cada som inesperado, a sensação de ser observada se intensificava. As sombras pareciam se alongar e se contorcer ao seu redor, formando rostos momentâneos que, num piscar de olhos, se desfaziam na bruma. "Por que vocês me seguem?" gritou com a voz embargada pelo medo. Sua pergunta foi recebida apenas pelo eco de risadas que zombavam, frias e distantes. De repente, uma figura se destacou brevemente. Uma silhueta alta, com um semblante que misturava o humano e o monstruoso, emergiu entre os troncos retorcidos. Seus olhos, embora difíceis de discernir na penumbra, pareciam fixos em Helena, com uma malícia perturbadora. No exato instante em que ela tentou se aproximar para ver melhor, a figura se desfez, como se o ar ao redor dela fosse incapaz de mantê-la. A cada passo, a neblina se adensava, envolvendo o ambiente em um manto de desorientação. As risadas transformaram-se em sussurros que se insinuavam em seus ouvidos, repetindo frases desconexas e ameaçadoras. "Você nunca escapará. Seu medo é nosso abrigo." O pânico começou a dominar Helena. Ela acelerou o passo, mas seus pés pareciam afundar em um chão, que se tornava cada vez mais hostil. As vozes zombavam dela, ecoando em múltiplos pontos ao mesmo tempo. "Corra se puder, mas não há para onde ir." O terror a consumia, enquanto a floresta, agora um labirinto de sombras e neblina, se revelava como um ser vivo, que se alimentava do desespero humano. Em meio à confusão, Helena sentiu uma presença se aproximar por trás. Virando-se, abruptamente, mal teve tempo de ver, uma mão esquelética emergindo da neblina, acompanhada de um riso gutural que parecia vir de todas as direções. "Não fuja, Helena. Enfrente seu destino." Sussurraram as vozes, unissonas e impiedosas, fazendo com que cada fibra de seu ser tremesse de terror. Com o coração aos pulos e a mente dominada pelo desespero, ela percebeu que a floresta não oferecia mais caminho de escape. Cada árvore, cada sombra, cada risada zombeteira era um lembrete de que naquele lugar o medo era soberano e implacável. Em último clamor, Helena tentou gritar por socorro, mas suas palavras se perderam no abismo do silêncio sombrio, que de repente desceu como uma cortina, engolindo não apenas os sons, mas também a própria esperança. Helena desabou no chão, as mãos cobrindo o rosto enquanto lágrimas quentes escorriam, misturadas ao suor do desespero.
Ao seu redor, risadas cortantes e zombarias se intensificavam, vozes espectrais que riam de suas dores, relembrando as humilhações e os traumas que ela havia sofrido na cidade. Cada palavra parecia uma lâmina afiada, dilacerando as feridas do passado. Por ora, ela suportou aquele tormento silencioso, o peso das lembranças e das provocações ecoando em sua mente. Mas, num lampejo de determinação, Helena conseguiu reunir uma força quase sobre-humana e, com um tremor na voz e no corpo, ergueu-se. Mesmo enquanto as gargalhadas fantasmagóricas a acompanhavam, ela começou a caminhar em um silêncio pesado, sabendo que palavras seriam inúteis diante do abismo de seu sofrimento. Após um tempo que parecia se estender em uma eternidade, o ambiente ficou subitamente silencioso. Foi então que um choramingar trêmulo rompeu o silêncio. Um som indefeso, semelhante ao de um filhote de cachorro. O coração de Helena apertou-se com uma mistura de apreensão e compaixão. Instintivamente, ela seguiu o som, os passos cautelosos a conduzindo por entre sombras e ruínas de memórias. No meio de uma clareira mal iluminada, ela encontrou o que procurava. Um pequeno filhote, amarrado por cordas que pareciam ter sido feitas com uma crueldade impiedosa. Seus olhos, arregalados e cheios de medo, refletiam a angústia de alguém abandonado à própria sorte. Coitadinho, murmurou Helena, a voz embargada. Com mãos trêmulas, ela tentou soltar as cordas, mas o nó resistia, apertado e impenetrável, como se tivesse sido atado para aprisionar aquele ser indefeso para sempre. Por horas, ela lutou contra os laços, suas tentativas mescladas com soluços e suspiros de frustração, enquanto o silêncio da floresta parecia zombar de sua impotência. O tempo passou e a dor em sua barriga começou a se manifestar, uma lembrança cruel das horas que pareciam dias sem alimento. Cada minuto era um tormento. Sua fome se fazia cada vez mais intensa, como se o próprio desespero estivesse a consumindo por dentro. Foi então que, quase como uma bênção no meio da desolação, seus olhos avistaram uma árvore, carregada de maçãs maduras, pendendo de seus galhos como promessas vermelhas de salvação. Ao lado, um pequeno riacho murmurava, oferecendo água fresca, um alívio quase inatingível até então. Espere aqui, ordenou ela ao cão, a voz firme apesar do tremor. Em seus pensamentos, ela considerou não apenas saciar sua própria sede e fome, mas também trazer um pouco de conforto para o filhote indefeso que ali permanecia. Com a esperança renovada, ela começou a se dirigir à árvore, quando um rosnado profundo, gutural e ameaçador interrompeu seus planos. A apenas 10 metros, à beira do riacho, um urso pardo imponente emergia da penumbra, seus olhos fixos, avaliando a cena com uma calma aterradora. Helena ficou paralisada, cada músculo congelado em um misto de medo e incredulidade. Após longos instantes que pareciam eternos, ela percebeu com horror silencioso que o urso não a encarava como presa, mas sim o filhote vulnerável. Num breve lampejo de raciocínio, ela começou a recuar lentamente, ciente de que, para sobreviver, teria que evitar o confronto com a fera. Contudo, assim que deu o primeiro passo para se afastar, as vozes sinistras retornaram, sussurrando como se viessem de todas as direções, mescladas a uma zombaria cruel. Faça o mesmo que fizeram conosco. Abandone-o, Helena. Ele já está morto. Não há salvação para ele. Essas palavras, frias e impiedosas, ecoaram na mente dela, tentando corroer a determinação recém-renascida. Mas, em meio ao terror e à dor, Helena recusou-se a ceder. Ela aproximou-se do filhote, posicionando-se firmemente à sua frente, como se sua própria vida dependesse daquele ato de proteção. Com um grito desesperado que misturava fúria e compaixão, ela gesticulou com veemência para que o urso se afastasse, tentando, com todas as suas forças, afastar a ameaça. O urso, no entanto, permaneceu imóvel, apenas sentando-se e a encarando com um olhar que parecia atravessar sua alma. Ao mesmo tempo, as vozes continuavam a sussurrar cada palavra carregada de um veneno insidioso. Deixe-o, Helena. Sua fome o dominará, e você acabará cedendo por causa de uma vida insignificante. Mas naquele instante de terror, Helena fez sua escolha, ignorando o veneno das palavras e a pressão esmagadora do medo.
Ela abraçou o filhote com firmeza, como se desse a ele toda a força que lhe restava. A decisão estava tomada. Ela não permitiria que o passado, nem aquelas vozes malditas, a transformassem naquilo que a feriu tantas vezes. No abraço silencioso e desesperado, entre lágrimas e gritos sufocados, Helena selou um pacto de proteção e resistência. Um pequeno ato de amor em meio à escuridão e ao terror que a cercavam. Horas se arrastaram naquele limbo enevoado. Helena, exausta e desolada, percebeu que o tempo já havia avançado o suficiente para a noite cair. Mas a luz permanecia estranhamente imutável. O céu, encoberto por uma densidade inexplicável de névoa, impedia qualquer vislumbre do sol, criando uma ilusão perturbadora de um dia sem fim. Nesse ambiente surreal, a fome começou a se transformar em um terror palpável, corroendo suas forças e despertando pensamentos obscuros e impensáveis. A ideia de abandonar a pobre criatura que ela tanto havia se esforçado para salvar invadia sua mente, insidiosa e cruel, crescendo a cada momento. Helena tentava desesperadamente afastar esses pensamentos, mas eles se multiplicavam, amplificados pelo coro estridente de vozes zombeteiras que a cercavam. Com um gesto reflexo, ela tapou os ouvidos com as mãos, na tentativa de silenciar aqueles gritos perturbadores, mas o estrondo das vozes apenas se intensificava. Incapaz de suportar tanta agonia interna, ela acabou se deixando cair no chão, o desespero transbordando em lágrimas silenciosas que se misturavam à umidade da névoa. Foi então que um som diferente irrompeu do silêncio ensurdecedor. Passos pesados, ritmados, de algo grande e implacável caminhando devagar. O som reverberava no ar denso. Em um instante, Helena entendeu. Era o urso, aproximando-se lentamente do filhote indefeso que permanecia atado. Apesar do terror que a paralisava, ela percebeu que, em seu desespero, havia se distanciado um pouco. Ainda deitada no chão, lutava contra uma tormenta interna. O impulso de ajudar o filhote versus a tentação de deixá-lo perecer, como se a dor e a fome fossem justificativas para renunciar a um sacrifício tão doloroso. O pequeno animal, silencioso e imóvel, parecia ter aceitado seu destino, como se sua resignação fosse a única resposta possível à crueldade do mundo. Cada passo do urso fazia o coração de Helena afundar ainda mais, enquanto o rosnado, baixo e ameaçador, se intensificava com a proximidade do predador. As vozes, agora em um grito quase ensurdecedor, se multiplicavam. Você não pode salvá-lo. Deixe-o, Helena. Ele já está perdido. Essas palavras, carregadas de desdém e sofrimento, corroíam sua vontade de lutar, fazendo com que cada fibra de seu ser se rendesse à desesperança. Por um breve instante, a sensação de impotência era avassaladora, e o terror parecia consumi-la por inteiro. Mas, num último lampejo de adrenalina, Helena se ergueu de repente. Seus olhos, marejados de lágrimas, captaram um brilho metálico entre as sombras, a forma de um pedaço de pedra pontiagudo, bem encostado às raízes de uma árvore retorcida. Sem pensar, ela agarrou a pedra, seu instinto a impulsionando a agir. Com um grito que misturava fúria e resignação, ela se lançou em direção ao urso, aceitando, talvez, seu destino sombrio. O animal, surpreendido com a audácia daquele gesto, ergueu-se sobre as duas patas. Um rugido profundo e ensurdecedor irrompeu dele, um som tão poderoso que pareceu silenciar, por um breve instante, os tumultuados pensamentos de Helena. Naquele momento, um estranho alívio a inundou, um sorriso amargo surgiu em seu rosto, como se o rugido do urso validasse sua própria existência em meio à calamidade. Porém, o alívio foi fugaz. O urso levantou sua imensa pata, preparando-se para desferir um golpe final. No instante em que se seguiu, quando o terror parecia ter alcançado seu ápice, algo inexplicável aconteceu. Antes mesmo do impacto, o urso começou a se desfazer, como se uma força oculta, um milagre cruel, estivesse operando. O predador se dissolveu no ar denso da névoa, deixando apenas o eco de seu rugido e um silêncio perturbador que invadiu cada recanto da mente de Helena. Helena, com os olhos ainda marejados pelas recentes provações, lembrou-se do filhote. Agora, com a ameaça momentaneamente dissipada, ela correu em direção à árvore de maçãs e ao riacho, determinada a levar um pouco de alívio para o pequeno. Seus passos eram apressados, o coração batendo forte em meio à névoa implacável. Ela agarrou 3 maçãs brilhantes com uma mão, cada fruta reluzindo com um vermelho intenso em contraste com o ambiente sombrio. Com a outra mão,
formou uma concha improvisada e recolheu água fresca do riacho. Embora não tivesse conseguido pegar muita água, ela sabia que aquelas gotas poderiam, aos poucos, matar a sede do filhote. Ao se virar para retornar, Helena se surpreendeu ao ver que o filhote havia se libertado. A corda que o mantinha preso havia desaparecido, dissolvido assim como o urso momentos antes. O pequeno se movia silenciosamente em sua direção, despertando nela uma mistura de confusão e esperança. Sem hesitar, ela se abaixou e estendeu a mão, ao qual ainda continha um pouco de água, num gesto terno e instintivo de cuidado. No entanto, o filhote não se apressou em beber. Ao contrário, ele se aproximou ainda mais, encostando seu corpo delicado no dela, de maneira surpreendentemente afetuosa. Helena, num impulso quase maternal, abriu a boca para chamá-lo a beber. Mas, de repente, algo inexplicável ocorreu. O corpo do filhote começou a emitir um brilho tênue, uma luz fantasmagórica que o envolvia, aos poucos, como se fosse uma ilusão trágica. Ele começou a se desfazer, partículas cintilantes se dispersando no ar, seguindo o mesmo destino que o urso. Helena permaneceu ali, imóvel, enquanto lágrimas silenciosas desciam pelo seu rosto. O alívio de ter tentado salvá-lo se transformava em uma amarga constatação. Aquele pequeno ser, tão inocente, era também fruto da névoa diabólica. E, naquele breve instante de amor e desespero, o terror e a tristeza se fundiram, deixando claro que, neste mundo sombrio, até os gestos mais puros eram marcados pela perdição. Helena voltou a olhar para as mãos trêmulas. Uma delas, embora molhada, estava sem água. A outra ainda segurava 3 maçãs reluzentes, promessas de um alívio temporário. Sem hesitar, ela mordeu uma delas e correu rumo ao riacho, ávida por matar a sede que lhe corroía a alma. Após se alimentar e saciar, mesmo que de forma modesta, ela retomou a caminhada pelos caminhos enevoados entre as árvores. Desde a partida do filhote, um silêncio sepulcral se instalara. Não se ouvia mais nenhuma voz, exceto os soluços incessantes que ela própria derramava em meio à solidão. Horas se passaram até que, de repente, Helena se viu diante de uma sombra humanoide, alta e esguia, que emergia das profundezas da neblina. O susto foi tão intenso que ela caiu, e a figura avançou com movimentos distorcidos e quase irreais, como se desafiasse as leis da natureza. Num impulso de sobrevivência, Helena se levantou às pressas e começou a correr na direção oposta. Mas, para seu desespero, a sombra reapareceu à sua frente, saindo furtivamente de trás de uma árvore, bloqueando sua fuga. Quero lhe ofertar um Éden, disse uma voz cavalheiresca e firme, cortando o silêncio com uma promessa sedutora. Dessa vez, Helena parou. Fugir parecia inútil. Encarar aquilo de frente era o único caminho que lhe restava. A figura continuou. Sei de suas dores. Este lugar não é ruim. Nós não te machucamos. Aquilo foi apenas uma provação para ver se você era digna de viver aqui. Num acesso de fúria e desespero, ela gritou: Quero ir embora desse lugar. Isso é o inferno. Mal as palavras saíram, 2 vozes unissonas ecoaram atrás dela. Lágrimas, agora abundantes, deslizaram pelo rosto, enquanto uma voz suave, porém carregada de um pesar ancestral, pronunciava: Filha, estamos aqui. A voz materna se fez presente, e em seguida uma segunda voz, familiar e consoladora. Desculpe por te termos abandonado. Não dependia da gente. Pelo menos, viemos para o céu e estamos felizes por ter te encontrado, filha. Helena congelou diante daquele reencontro inexplicável. Confusão e dúvida se misturavam em seu interior. Estou morta? Isso não é possível. Eu não morri, mãe. Eu só entrei nessa névoa. Logo, a lembrança do aviso de seu vizinho lhe invadiu a mente. Afastar-se da névoa.
pois poderia ser venenosa. Sem saber o que fazer, ela se ajoelhou e os pais se aproximaram, envolvendo-a num abraço que, à primeira vista, parecia acolhedor. Por um breve instante, ela permitiu o consolo, mas o toque frio e estranho de seus corpos despertou nela arrepios e lembranças sombrias que ela há muito tempo tentava esquecer. No impulso de autodefesa, Helena se levantou de repente, afastando-se deles com um tom firme. Vocês não são meus pais. A figura sombria, com uma voz refinada e quase hipnótica, interpelou. Olhe, criança, olhe para mim. No impulso incontrolável, Helena ergueu os olhos e, para sua surpresa, avistou uma visão reconfortante. Sua casa, sua fazenda, os animais que a esperavam ansiosamente. Seus pais adentravam a propriedade, estendendo as mãos em um convite silencioso para que ela voltasse àquele lar que tanto amava. A figura sombria retomou, como se quisesse selar a proposta. Querida, este é o seu céu, o seu Éden. Aqui você poderá viver eternamente com seus pais e seus animais, contanto que permaneça nesta névoa, mas não se preocupe, sua fazenda estará livre dela. Seus arredores continuarão como sempre foram, um refúgio, protegido e seguro. Helena ficou ali, dividida entre a esperança e o terror. Será que ela havia morrido? Aqueles rostos familiares eram reais ou fruto de uma ilusão macabra? A dúvida a corroía, deixando-a perdida entre o que restava de seu passado e as promessas de um futuro incerto. Isso não é real. E isso não é o Éden. Meus animais não morreram. A névoa parou antes da minha fazenda. Posso até estar morta, mas isso não é o céu. A voz fria da sombra respondeu com uma entonação que misturava compaixão distorcida e desprezo. A névoa avançou. Lembra, minha pobre criança? A sombra continuou, como se quisesse pintar um quadro sedutor do isolamento. Estou te permitindo ter sua vida novamente, e até melhor, pois não haverá preocupação de receber visitas. Você nunca mais precisará ir à cidade, nunca mais verá pessoas. Não era esse o seu desejo? Ficar no seu cantinho, isolada, sem ter que conviver com o mundo lá fora? Estou lhe ofertando ainda ter seus pais e seus animais. Não creio que conseguirá algo melhor. Helena desviou o olhar para os animais e para a imagem dos pais, e em um sussurro carregado de dúvidas perguntou: será que eu realmente morri? Ela começou a caminhar lentamente, os passos hesitantes e o olhar fixo, enquanto estendia os braços em direção aos pais que se materializavam diante dela. Contudo, ao se aproximar, os pensamentos sombrios que a atormentavam na cidade vieram com força devastadora. Sua mente foi invadida por memórias depressivas, e seu rosto, antes sereno, transformou-se num traço vazio e perturbador. Tentou sorrir, mas o gesto saiu distorcido, como se o próprio medo a roubasse a expressão. Num lampejo, o filhote que uma vez a abraçou com tanto afeto invadiu sua memória. Ela recordou o abraço terno e caloroso, tão diferente da frieza que agora emanava daqueles que se diziam seus pais. Se fosse verdadeiramente seus, certamente teria um toque reconfortante, não essa presença distante e gélida. Em sua lembrança, seus verdadeiros pais sempre estiveram ao seu lado, cuidando dela com carinho e atenção, qualidades que aquelas figuras agora surgidas não conseguiam replicar. Dominada pela confusão e pela raiva contida, Helena recuou e fitou a sombra com fúria, querendo gritar, mas o terror a silenciou. O rosto da sombra exibia um sorriso perverso, um misto de prazer macabro e intimidação, que a paralisava de medo. A figura começou a se mover em sua direção, com passos lentos e deliberados, enquanto Helena permanecia imóvel, o corpo gelado pela angústia. Cara criança, você ousa recusar minha oferta de alegria? Vociferou a sombra com uma voz cavalheiresca e amedrontadora. Você sempre fugiu, sempre foi tola e inútil. Deve aceitar esta oferta e permanecer aqui comigo para sempre. Sua vida insignificante não se transformará. Se deseja que seu vizinho idiota lhe entregue carne, eu a providenciarei.
Qual a diferença entre viver aqui e viver no seu mundo? Afinal, você fugirá das pessoas para sempre. Morrerá em sua fazenda, onde levaram meses para te encontrar, pois ninguém a visita, ninguém a ama. Aqui, você tem seus pais, que a amaram eternamente e jamais a abandonarão. Você quer sofrer? Aqui você não terá dor nem sofrimento. Então eu não morri? Helena conseguiu dizer, recuando ainda mais, a voz trêmula, mesclada com um grito abafado. Se eu tivesse morrido, você teria dito que eu continuaria vagando pela névoa eternamente. Eu sei que não sou perfeito, mas inútil certamente não sou. Eu quero viver. Quero ver meus animais, cuidar deles, ser útil para eles. E quem sabe um dia, vencer esse medo e voltar à cidade. A sombra riu, sua voz envenenada ecoando. Pobre criatura, você morrerá antes de voltar. Enquanto falava, a névoa ao redor começou a se intensificar. Aos poucos, a forma da sombra se desfez, dissolvendo-se em partículas que se perderam num branco ofuscante, até que os olhos de Helena se inundaram com aquela claridade que a cegava. Em um instante, tudo se transformou em um vazio luminoso. Helena desabou, chorando enquanto o mundo se desvanecia em branco. Mas, tão subitamente quanto chegaram, a névoa começou a se dispersar, retornando à forma de uma bruma leve que se espalhava pela floresta. Sozinha e isolada, ela enxugou as lágrimas e, com passos vacilantes, recomeçou a andar. A luz começou a ceder lugar à escuridão, e em poucas horas a floresta mergulhou na noite. Uma lua cheia dominava o céu, brilhando sobre as copas das árvores com um fulgor prateado. A névoa, agora apenas um sutil véu, permanecia sobre a floresta, quase inofensiva, enquanto a noite tomava seu domínio. Helena seguia seu caminho e, por incrível que parecesse, a lua derramava uma luz prateada que se misturava à bruma, criando um cenário quase onírico na floresta. Após algumas horas de silêncio, quase absoluto, o estalar repentino de galhos quebrando irrompeu a calma. Ela parou e, com os sentidos aguçados, voltou-se para a direção do som. Apesar de tudo até então não ter aferido, apenas tentando persuadi-la, ela não sentia mais medo. Ainda assim, num impulso de cautela, gritou: "Quem está aí?" Não houve resposta. Apenas o som se aproximava, cada vez mais firme e inconfundível. Mesmo com a claridade suave da lua, a distância tornava impossível distinguir os detalhes. Mas à medida que a figura se aproximava, cada pelo de seu corpo se arrepia, e um estremecimento percorreu sua espinha. Talvez fosse apenas sua imaginação, mas o que parecia ser uma pessoa em movimento exibia traços indescritivelmente perturbadores. Seus olhos não eram mais que órbitas escuras, de onde escorria uma mancha que lembrava sangue. Helena recuou um passo, o medo voltando a dominá-la. A figura continuava a se aproximar. Foi então que ela notou algo ainda mais aterrador. A pessoa não possuía uma boca, ou melhor, seus lábios pareciam ter sido arrancados, expondo uma fileira de dentes, tanto os superiores quanto os inferiores, que se estendiam quase até as orelhas. No lugar do nariz, haviam duas órbitas vazias, um vazio macabro que a fazia estremecer de puro terror. Num misto de desespero e coragem, ela deu outro passo para trás e, com voz trêmula, perguntou: "Quem é você? O que você quer?" Mas a resposta não veio em palavras. A figura simplesmente continuou a caminhar lentamente em sua direção. Foi então que, num horror indescritível, Helena percebeu que o corpo daquela entidade estava despido, não só de vestes, mas também de pele, revelando uma estrutura grotesca e desnuda. Sem mais poder suportar aquela visão, ela não hesitou, lançou-se em uma corrida frenética pela escuridão da floresta. Parou apenas para ouvir se a criatura a seguia, mas, para seu alívio momentâneo, não ouviu nada. Contudo, mal retornou ao seu caminho,
O som dos galhos se quebrando voltou a ecoar. E, como um pesadelo que se recusa a terminar, lá estava a figura novamente, caminhando em sua direção, com passos lentos e inexoráveis. Helena voltou a correr, seus passos desesperados ecoando na escuridão da floresta. A exaustão a dominava, e, num instante, ela mal conseguia puxar o ar. Caindo ao chão, ajoelhou-se, as mãos agarrando firmemente os joelhos enquanto tentava encher os pulmões com o mínimo de oxigênio que pudesse encontrar. Mal se recuperara quando o estalo familiar dos galhos a fez levantar o olhar. Lá, em meio à penumbra, ela viu a figura da criatura avançando vagarosamente, como se cada passo ecoasse seu tormento. As lágrimas inundaram os olhos de Helena e, com um soluço angustiado, ela retomou a corrida, agora acompanhada de prantos desconsolados. Seus passos a levaram até um penhasco abrupto, onde ela parou, ofegante, e lançou um olhar aterrorizado para trás. Por alguns segundos, o silêncio parecia reinar, mas logo o som dos galhos se intensificou novamente, anunciando a aproximação implacável da criatura. O medo a consumia e, com o coração em tumulto, ela contemplou a vastidão do abismo, questionando se aquele era seu único refúgio. Instintivamente, Helena correu em direção ao penhasco, cada passo a aproximando perigosamente da borda. Sabia que desviar para o lado seria inútil, pois a criatura perseguiria com a mesma obstinação. Enquanto os pensamentos sombrios e desesperadores a invadiam, por que sempre eu? Por que não outra pessoa? Ela viu o contorno do ser se estender cada vez mais. Helena levantou um pé, pairando ameaçadoramente sobre o precipício, enquanto era inundada pelos pensamentos. Mesmo assim, em meio ao desespero, um impulso de luta acendeu dentro dela. Ela queria viver, queria encontrar um caminho para além daquele terror. Com as últimas reservas de coragem, Helena se virou para a figura distorcida. Seus olhos varreram o chão, e ela encontrou um pedaço de madeira retorcido, o suficiente para servir de arma improvisada. Apesar de nunca ter sido uma lutadora, sempre preferia fugir dos perigos. Naquele momento, a determinação a impulsionava a enfrentar o inimigo. Não podia desistir agora. A criatura, agora a poucos metros, revelava uma visão grotesca. Olhos negros e vazios que pareciam sugar a luz. Dentes expostos num sorriso macabro. E uma face onde a carne, nua e pulsante, carecia de pele, como se a morte tivesse passado e deixado apenas a essência do horror. Helena ergueu seu bastão improvisado e desferiu um golpe com toda a força que lhe restava. Mas a criatura agarrou com facilidade, avançando uma mão gélida em direção ao seu pescoço. Em um ato de puro desespero, ela chutou com fúria, mas o ataque não a fazia recuar. Ela começou então uma luta frenética. Arranhava, golpeava e chutava com uma determinação cega, enquanto sua visão se embaçava sob o peso do terror. A cena se misturava em um turbilhão de dor e adrenalina, e, aos poucos, a consciência de Helena se desvanecia, seus olhos se fechando, encerrando aquele confronto em um silêncio devastador. Na escuridão, uma sensação úmida e familiar tocou o rosto de Helena. Não havia medo, apenas um calor reconfortante, semelhante ao que sentira quando aquele filhote a abraçara. Seus olhos se abriram lentamente, e lá estava Spike, seu fiel companheiro, olhando para ela com sua expressão gentil. A visão do cachorro foi o suficiente para que ela desabasse em prantos, soluçando de alívio e exaustão. Abraçou o animal com força, sentindo a realidade se encorar ao seu redor. Depois de algum tempo, ela ergueu a cabeça e olhou ao redor. A névoa havia sumido. Assim como viera, desaparecera sem deixar vestígios. O silêncio da floresta agora parecia normal, sem o peso opressor que a assombrara antes. Ainda trêmula, Helena se ergueu e caminhou de volta para casa,
hesitante, como se temesse que tudo fosse uma ilusão prestes a desmoronar. Ao cruzar a porta, a familiaridade de seu lar a envolveu, e, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu segura. Buscou algo para comer, bebeu água até saciar a sede insaciável que sentia, e, com um resquício de preocupação, saiu para verificar seus animais. Eles estavam bem, com comida e água. Isso significava que Dorian poderia ter cuidado deles, ou que ela não desaparecera por tanto tempo quanto imaginava. Foi então que um som distante chamou sua atenção. Motores de carro e o eco de uma sirene. Franziu o senho e caminhou para fora da fazenda. Na estrada, viu Dorian ao lado de um carro dos bombeiros. Eles pararam mais à frente e começaram a discutir algo entre si. Com o coração acelerado, Helena foi até eles, antes que pudesse se aproximar o suficiente. Os bombeiros adentraram a floresta, deixando Dorian para trás. Ele se virou ao notar sua presença. "O que houve?" perguntou ela. Dorian relaxou os ombros ao vê-la. "Ei, Helena. Trouxe os bombeiros por causa daquela fumaça estranha. Mas agora ela sumiu. Se não acharem nada, vão me achar um idiota." Helena sorriu de leve e cruzou os braços. "Talvez te achem mesmo, mas eu sei que você não é. Bobo? Talvez." Dorian arqueou uma sobrancelha, surpreso com a resposta. "Olha só, humor? Isso é novo." Ele a analisou com curiosidade e um sorriso brincou em seu rosto. "Pensando bem, você nunca sai da sua fazenda." "Já sei. Aquela fumaça eram alienígenas que te abduziram e deixaram outra Helena no seu lugar." A risada veio sem esforço, genuína, forte. Pela primeira vez em muito tempo, Helena riu de verdade. E assim termina mais um capítulo dessa jornada. Se você gostou da história e quer ver mais contos como esse, deixe seu like, comente e compartilhe com quem você acha que vai gostar dessas histórias. Isso ajuda muito o canal a crescer. Ainda estamos no começo e cada apoio faz a diferença. Então se inscreva para não perder os próximos contos. Nos vemos na próxima história.